Aluguéis caros, endividamentos, baixos salários, desemprego. São algumas das razões que dificultam que os brasileiros tenham um teto sobre suas cabeças. Muitas vezes, para ter casa, é preciso dividir com outras famílias. Nossa reportagem mostra como está difícil pagar o aluguel no Brasil. Na entrevista central, falamos com Isadora Brito, do Movimento de Trabalhadores Sem Teto, sobre o déficit habitacional e as ações realizadas pelo movimento neste ano de crise sanitária. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha agora a Central do Brasil. Central do Brasil. Por conta da Lei de Teto de Gastos, que congelou os investimentos em saúde, em 2021, o SUS poderá não ter recursos para a vacinação contra a Covid-19. O valor que está previsto no orçamento irá garantir com precariedade a assistência hospitalar e a atenção básica. Com o orçamento sufocado, a Frente pela Vida mobiliza uma campanha em defesa da saúde pública. Quem nos conta é Afonso Bezerra. Nacional. A Frente pela Vida convoca a sociedade brasileira para a campanha O Brasil Precisa do SUS, uma mobilização nacional que reúne diversas entidades pela defesa do Sistema Único de Saúde. Entre as pautas que serão tratadas em um encontro online no próximo dia 15 de dezembro, estão a defesa da vacina para todos e todas e a pressão sobre os congressistas pela manutenção do orçamento emergencial em 2021. Uma petição pública com mais de 500 mil assinaturas busca sensibilizar parlamentares sobre o tema. Preservar e ampliar o financiamento do SUS é crucial para garantir a vida da população no pós-pandemia, como aponta Gulnara Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Então, a gente coloca a necessidade do financiamento adequado, do fortalecimento das políticas, da valorização dos profissionais, temos que considerar isso, e hoje, uma questão central que tem a ver com o acesso a vacinas. Fortalecimento do Programa Nacional de Imunização, que para ter vacina chegando a todos tem que ter um programa forte. O movimento é responsável pela construção de um plano de enfrentamento à Covid-19, em resposta à falta de coordenação do governo federal. Também se destaca pela crítica aos decretos e portarias que desmontam serviços do SUS, como a tentativa de privatizar as UBSs e o fim de programas importantes da saúde mental. A campanha O Brasil Precisa do SUS denuncia a intensificação desses ataques, exatamente no período em que a população mais precisa de uma saúde pública de qualidade, como aponta Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. A gente, quando lançou essa campanha agora, está lançando, na verdade, mas já tem uma construção da própria Constituição da Frente pela Vida, é para destacar ainda mais a importância do SUS para o nosso país. Por isso, o Brasil Precisa do SUS é essa campanha que vem reforçar justamente a importância que tem esse sistema para a nossa vida. 8 capitais brasileiras estão com lotação das unidades de terapia intensiva superior a 80%. Florianópolis, que se prepara para o turismo de final de ano, tem 98% dos leitos de UTI ocupados. O Rio de Janeiro, 92%. No Rio, pelo menos 252 pacientes com suspeitas de coronavírus aguardavam por leito de UTI esta semana. Na cidade de Recife, mesmo após reabrir 77 leitos de UTI, a ocupação está em 87%. Por conta do aumento dos casos e óbitos por coronavírus, o estado de Pernambuco anunciou esta semana que estão proibidas as festas de Natal e Ano Novo em espaços públicos, hotéis e condomínios. Vamos agora dar uma paradinha na cultura. Hoje tem dica dupla, um romance e um álbum que encontra o rock clássico com o samba paulistano. As sugestões são da produtora cultural Melina Rickson, de Pernambuco. Parada Cultural.
A dica que eu trago hoje é esse disco maravilhoso de Kiko Dinucci, Rastilho. Foi lançado esse ano, para mim é o melhor lançamento do ano. E a capa maravilhosa de Pablo Saborido. Kiko toca sozinho, mas parece que ele é acompanhado de um monte de músico. É realmente incrível. Essa é a minha primeira dica. E a segunda é esse romance de Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos. Aqui ela trata sobre adolescência, sobre família, sobre hipocrisia, sobre sociedade. Vale demais. Uma leitura que passa assim, ó, rapidinho. Livro e disco. Super legal. No Brasil, quem ganha pouco vê o seu salário sendo consumido quase na totalidade por gastos com moradia, transporte e alimentação, segundo o IBGE. Pessoas em famílias com menor grau de escolaridade gastam quase 20% do salário apenas com o alimento. Em média, o aluguel é responsável pela maior parte das despesas dos brasileiros. Quem conta mais é Nayá Tauane. Trilhos do Brasil. A questão da moradia no Brasil é negligenciada pelo governo federal. Agora, a pandemia escancarou ainda mais a crise habitacional existente no país. Um estudo do IBGE de novembro apontou que o gasto com moradia é a principal despesa das famílias brasileiras, destinando quase 40% da renda mensal para esta conta. Sandra Silva é coordenadora da ocupação Jardim da União em São Paulo e fala sobre o aumento do número de famílias que estão sendo despejadas por não conseguirem pagar o aluguel. Quando eu vim parar numa ocupação foi para fugir do aluguel. Se estava difícil há 7 anos atrás pagar aluguel, sustentar a família, imagine agora na pandemia. O governo ele nunca tratou moradia como uma necessidade, porque a cada dia que passa, mais e mais famílias batem a nossa porta pedindo um lugar para morar, um espacinho para morar, porque está sendo despejado, porque já foi despejado, porque já está morando debaixo da ponte. O preço médio do aluguel de um imóvel padrão no Brasil custa R$ 1.800, de acordo com o índice FIPZAP Locação. Com o salário mínimo totalizando R$ 1.045, ter esse direito básico à moradia se torna quase inviável. Augusto Coelho, morador de Goiânia, comenta sobre a dificuldade de pagar o alto preço do aluguel e como essa despesa afeta nas famílias brasileiras. O preço do aluguel é um preço excessivo, né? É um preço que não atende as famílias mais pobres. A gente tem muita gente que não consegue pagar o aluguel, muitas vezes recebe um salário mínimo, metade do seu salário vai para pagar o aluguel e o resto vai para as outras despesas, como água, luz, né? As compras de casa. E aí a pessoa chega um momento que a pessoa tem que escolher entre pagar o aluguel ou dar alimento para os seus filhos, ou poder estar comendo. O déficit habitacional no Brasil é de cerca de 7 milhões de moradias. Dados de 2019 revelam que ao menos 3 milhões e 200 mil moradias são habitadas por mais de uma família por conta do alto custo de vida. Jonatas Campos conversa sobre o assunto com Isadora Brito, da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Entrevista Central. Isadora Brito, membro da coordenação do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, está aqui conosco hoje para fazer um balanço sobre o ano de 2020. Isadora, agradecemos sua participação nessa entrevista central. Como foi o ano de 2020 para o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, para todos os movimentos trabalhadores sem teto, levando em conta nesse balanço político, eu vou lhe pedir para levar em conta a pandemia e o governo Bolsonaro? Sem dúvida, foi um dos anos mais difíceis da vida do movimento. Não foi nada fácil enfrentar uma pandemia e um governo genocida como o governo Bolsonaro. Então, foi um ano em que a gente teve bastante dificuldade, mas que rapidamente conseguimos nos organizar e resistir e esperançar. Incrível a capacidade do povo brasileiro de auto-organização. Então, a gente fez uma campanha de arrecadação de alimentos gigante
que conseguiu garantir a alimentação e a saúde não só dos acampados, mas muito além disso. É difícil organizar o povo com uma conjuntura tão nefasta como essa, mas a gente encerra o ano com uma perspectiva de esperança no futuro, e isso é importante para a gente. Uma liderança de âmbito nacional como Guilherme Boulos fez uma campanha expressiva em São Paulo, mas eu lhe pergunto, outras lideranças do movimento também se candidataram a vereadores e até a prefeitos pelo Brasil? A gente tem um arco de aliança muito grande, né, com a esquerda, com o campo progressista, né? É óbvio que a gente deu uma energia muito maior para a campanha de São Paulo, dada a amplitude que São Paulo tem. São Paulo é a maior capital da América Latina, e a gente está acompanhando a América Latina ferver aí com a ascensão do povo, das mulheres, dos povos tradicionais, enfim. Então a gente precisava organizar, em especial a juventude, né, através de São Paulo. São Paulo é algo que vai muito além dos muros de São Paulo, vamos dizer assim. Mas a gente sim tem grandes lideranças em outros estados. Falando de ocupações, eu gostaria de lhe perguntar um pouco sobre os programas sociais voltados para a moradia agora no governo Bolsonaro. Como está a situação do programa Minha Casa Minha Vida e deste programa de Bolsonaro, o programa Casa Verde e Amarelo? Certo. O Minha Casa Minha Vida, ele foi destruído, né? Não há política pública, não há fomento à política pública em nenhum aspecto, né? O governo Bolsonaro, ele tem ódio à população mais carente, isso é notório, porque não há investimento de política pública, nem na saúde, houve a tentativa de privatização do SUS, agora mais um ataque ao SUS, então não há nenhum investimento de política pública em nenhum campo, nem na saúde, nem na educação, nem no transporte, e a moradia foi um dos campos que mais sofreu com esse desmonte. A gente pode afirmar que o Minha Casa Verde e Amarela é um blefe. Na história do Brasil, a gente só teve 2 programas de moradia. Um deles era durante a ditadura militar, que é muito semelhante a esse do governo Bolsonaro. Por quê? Porque ele acaba com o Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é mais de 90% da população brasileira que não tem casa. Mais uma vez, uma iniciativa do governo federal sem diálogo com a sociedade civil, sem diálogo com os movimentos sociais e sem enfrentar o problema na sua raiz. Então, não vai resolver o problema do déficit habitacional e não vai construir moradia para quem precisa. Você falou das ações de solidariedade e eu gostaria de lhe perguntar, nessa pandemia, como ficaram as pessoas nas periferias e as pessoas que não têm uma moradia? A princípio, a gente ouviu o debate de que a pandemia deixou todo mundo igual, numa situação, né, que, olha, todos podem morrer, todos vão ter acesso às mesmas coisas. E a pandemia escancarou que isso, óbvio, não é verdade, né? Quem está morrendo, em sua grande maioria, é o povo negro, é o povo periférico. A gente vivenciou bairros em que não chegou água durante 2, 3 dias, aí em Recife, aqui em Sergipe, em São Paulo, várias comunidades. Então, assim, escancarou o quão desigual é o país e o quão privilegiado é aquelas mesmas famílias, aqueles mesmos locais. E eu finalizo a entrevista lhe perguntando quais as perspectivas de luta para 2021. O investimento que a gente fez nos trabalhos coletivos dentro das ocupações também nos deu um outro olhar de que, olha, a gente sabe debater uma economia solidária, alimentação sem veneno, a gente sabe debater política dentro das ocupações, o povo sabe, né, de tudo isso, sabe construir tudo isso. Nas ocupações tem tudo, desde eletricista, a professor, a estudante, a marceneiro. Então, a gente, de fato, sabe discutir isso. Foi um ano que a gente debateu com muita firmeza a tributação de grandes fortunas, a necessidade de um auxílio não emergencial, mas um auxílio permanente para as pessoas não passem fome. Um país tão rico como o Brasil, é inaceitável que as pessoas passem fome. A gente encerra por aqui. Mande sua mensagem para a gente no WhatsApp, anota aí. DDD 11 9 3081 3336. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.